Seja bem-vindo a mais uma análise de interface. No episódio de hoje eu vou analisar esse site aqui, o Pitch, que ele é tipo uma plataforma para fazer apresentações e tudo mais. Eu não sei muito bem o que que é. Eu escolhi essa interface nesse site aqui chamado pages.xyz, que é tipo um compilado de interfaces interessantes ali. Tem até o Hall da Fama deles, as mais populares e tudo mais. Então, uma boa dica se tu estiver procurando por inspirações, dá uma olhada aqui. Ninguém me pagou nada para falar isso, mas enfim, é só o site que eu normalmente uso para fazer essas análises. E só relembrando, se tu não sabe do que se trata essa série, é basicamente vídeos onde eu analiso profundamente interfaces, como a parte do espaço, tipografia, cores, a versão mobile e tudo mais. E a grande moral de eu fazer isso tudo com essa análise de 3 etapas é reforçar a minha criatividade, ser mais criativo, ter mais referências e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos trocar aqui, eu já deixei o template pronto. Lembrando que o primeiro passo é só dar uma olhada geral na interface e fazer ali uma anotação com a minha opinião dela. Então, vamos lá. Pelo que eu posso ver aqui, essa interface ela é bem simples, eu gosto muito disso. Aqui está o logo, aqui tem os menus e tudo mais, não tem muita invenção aqui e tudo mais, tem a animação aqui, e aqui tem a proposta de valor deles já. Pelo que eu vi, como é uma startup e tudo mais, eles devem estar focando muito em construir base, né, em conseguir mais assinantes e tudo mais. Justo por isso faz tanto sentido eles colocarem aqui esse negócio para a pessoa se inscrever e entrar para a lista de e-mail deles, né? Então, aqui já começa na explicação, é uma ferramenta de apresentação, tarará. Aqui tem alguns tópicos. Eu gostei bastante dessa quebra de seção. Dá para ver bem aqui que aqui tem um... Eu acho que aqui esse fundo deve ser um 100% branco e aqui embaixo já é um cinzinha bem clarinho. Aqui eu gostei dessas duas colunas aqui. Aqui a gente tem uma única coluna, né? Aqui a gente já tem 4 com explicações sobre como é que funciona. Ainda não consegui entender muito bem sobre o que se trata, mas está bem apresentado aqui e tudo mais. Eu também não estou prestando muita atenção. Legal, uma quebra de sessão com um herozinho, isso aqui é um artigo. Tá, we are hiding. Basicamente o site assim, ele é bem simples, né? Tons de cinza, a cor principal deles é esse roxinho aqui. Não tem muitas variações, é mais isso. No hover. Rodapé também bem simples. Enfim, no geral, agora a gente faz a nossa... Aqui está o blog deles e tudo mais. Mas não vem ao caso analisar isso agora, porque a gente quer focar na home. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos fazer uma análise geral aqui. Site bem simples e com poucas cores. Se tu percebeu ali, a linguagem, né, tudo que está escrito no site vai bem direto ao ponto. Somos uma ferramenta de apresentação com templates e tudo mais. A linguagem e seções do site vão bem direto ao ponto. Então, basicamente isso que eu consigo analisar. Ele é um site, digamos assim, sem muita frescura. A gente faz isso e é isso aí. Agora, vamos dar uma olhada nesses espaçamentos. Eu gostei bastante do jeito que eles trabalharam, a maneira, o espaço macro e micro. Eu separei aqui um print, né? Aqui eu falo para tirar um print. Então, aqui embaixo eu já tirei o print da página completa. Vamos começar aqui. Deixa eu só travar essa imagem aqui e vamos começar fazendo alguns retângulos aqui. Então, aqui a gente já tem aqui em cima o menuzinho. Vamos colocar um vermelhinho aqui e diminuir isso aqui para 40%. A gente já tem o menu deles, pode ver que tem bastante uso aqui de espaço. Eu acho que essa animação começa mais ou menos aqui. Isso é mais ou menos isso, uns 80 pixels. E aqui, ó, a gente já tem um espaçamento mais ou menos aqui assim. Vamos ver. Aqui a gente tem mais. Sim. E... Vou ver aqui mais para baixo. Ó, aqui, ó. Daqui até aqui é onde vai até essa seção. Depois a gente tem uma quebra bem grande aqui. É mais ou menos a mesma coisa que eles estão utilizando aqui. Então a gente já consegue ver que meio que tem uma ordem. Vamos tentar só copiar esse cara aqui para baixo. Pode ver que eles mais ou menos seguem uma ordem de espaçamento, que deve ser algo em torno de 110 pixels ali, mais ou menos. Vamos ver, entre cada dessas seções, talvez seja essa aqui, ó, de 50 pixels, vamos ver. É mais ou menos isso. Um pouquinho mais.
e provavelmente aqui é 100 e poucos também, né? Um pouquinho mais. Então, tu já consegue ver assim, ó, que eles têm meio que uma ordem de espaçamento que dá para ver que tem algum tipo de consistência ali e tudo mais. Aqui, isso aqui daria para ser isso aqui tudo, na verdade, né? Aqui também, ó. Olha quanto eu gosto muito de ver isso aqui, ó, porque a gente vê que olha quanto espaço em branco tem daqui do início dessa sessão até aqui essa data aqui, mais ou menos, né? Mesma coisa aqui embaixo do botão. Ó, dá para ver que tem, ó, é quase o mesmo tamanho, ó, aqui entre esse grupo todo aqui de espaçamento aqui na parte de cima e na parte de baixo. Então, olha como fica bacana quando tu deixa bastante espaço livre, né? Olha como fica um respiro muito agradável de tu ver aqui. Aí aqui deixa eu botar de volta esse negócio. Esse wear hiding também. Aqui. A gente tem mais um espaçamento bem grande. Enfim, eu gostei dessa maneira, né? Eu consigo sentir assim um conforto olhando, não é nada, não tá nada muito esmagado. Se tu assistiu a análise anterior do site da Marie Kondo, tu viu que tinha muita coisa esmagada, né? Aqui não, olha só como quando eu troco aqui de sessão, tem bastante espaço que eu consigo ler bem, eu consigo ver bem o que está escrito aqui. Então, esse é um aspecto bem positivo. Então, o que a gente pode concluir? Espaçamento bem trabalhado. Cada sessão e grupo, os grupos ali foram, no caso, são esses carinhas aqui, ó. Esse aqui é um grupo, esse aqui é um grupo, tu pode ver que todos eles têm um bom espaçamento entre eles, não é nem muito, nem pouco. É um negócio que fica agradável de ver. Então, o que a gente pode analisar aqui é o seguinte: é um espaçamento bem trabalhado, com cada exceção e grupo com bastante espaço bem balanceado entre eles. A tipografia, agora vamos abrir aqui a extensão, deixa eu só tirar do tela cheia e abrir de novo. Essa Graphic Web, vamos ver se eles usam alguma outra aqui. Por enquanto não. Vamos ver. Web. Basicamente eles usam uma fonte só, eles vão mudando só o peso delas. Isso é bem interessante, isso é bem bom, fica mais organizado. Agora vamos ver a questão de tamanhos. Vamos ver aqui, a gente tem 66 pixels para esse título. Subtítulo 22 pixels, 66, 22. E aqui a gente tem como se fosse um título 3 ou 2, né? A gente tem 36 e 17. Então, tu vê, aqui ele já segue uma escala aqui, diminuindo um pouco desses dois aqui. Aqui embaixo, basicamente a mesma coisa. Aqui tem um pouquinho menor. 66, 22. 36 e 17. Então, o nome da fonte é aquela Graphic Web. O estilo dela é sans serif, que é sem serifa, né? A diferença de serifa para serifa, sans serif é assim. Aqui embaixo a gente tem uma sans serif, essa serif seria sans serif Pro. Pode ver que ela tem mais alguns adornos ali e tudo mais. Então, a escala dela, títulos, vou colocar aqui embaixo. Títulos, 66 pixels. Vamos colocar aquilo ali como descrições. Era 27 pixels, se não me engano, era isso, né? Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Aqui. 22 pixels, na verdade. 22 pixels. Subtítulos, 36 pixels. Descrições, 17 pixels. Então, tu vê, é uma escala bem simples, até tem uma coisa a mais ali naquele negócio do artigo, que era 54, mas você pode observar, tem 4 tamanhos aqui, então é bem consistente, o site como um todo, ele está bem feitinho. Aqui até tem mais algumas variações, mas o principal mesmo, a gente está olhando aqui para esses títulos. Vamos ver o que é mais aqui. Então, uma escala bem, como é que eu posso chamar isso? Uma escala bem compacta, a gente pode dizer assim, compacta com poucos tamanhos, tá? Assim deixando a interface mais organizada, na minha opinião, né? Para mim fica bem mais organizado tu trabalhar com poucos, com uma escala de tamanhos mais reduzida, né? Agora vamos ver sobre a questão de cores, a gente nem precisa entrar em muitos detalhes aqui. A cor primária é um tom de roxo, né? Como a gente pode ver, tem só nesses botões aqui e tudo mais. Claro que aqui a gente tem ilustrações ali, mas o que a gente quer ver mesmo é a parte da UI.
Então, tu pode ver aqui, ó, a gente tem esse tom de roxo, mais uma variação para o hover, e aqui no fundo, a gente também tem uma variação desse roxo aqui. Como tu pode ver, esse tom clarinho aqui, certamente é uma variação desse roxo aqui. Primário é um tom de roxo, algumas aqui, negrito, quebras de seção usam variações desse tom de roxo. No geral, o restante são tudo tons de cinza. Outra coisa interessante também que eu quero trazer aqui é o seguinte. Aqui tu pode achar que isso aqui é um preto, mas não é. Isso aqui não é um preto. Isso aqui é quase um preto. Se tu pegar esse valor aqui, ó, vamos pegar esse valor e colocar ali no Figma. Só para tu ter uma noção. Vou colar ele aqui, opa. E se a gente abrir aqui, ó, a gente pode ver que isso aqui, ó, é um preto com um pouquinho de azul. Então, por que tem esse pouquinho de azul nesse preto? Porque quando tu adiciona essa matiz aqui, ó, tu pode ver aqui, tem um 210, ele está bem selecionado aqui. Tu acaba deixando esse tom de preto com um pouco mais de uma aparência mais fria, né? Então, em contraste com esse botão que eles usam, com a tipografia deles, isso dá um efeito muito mais legível. Pode parecer besteira, pode parecer algo mínimo, mas realmente é algo que funciona. Enfim, tem estudos da Google sobre isso e tudo mais. Então, se a gente trocasse isso aqui para um tom mais alaranjado, você pode ver, ó, não dá para ver muito bem no vídeo gravado, né? Mas tu pode ver que esse tom de preto ele fica um pouquinho mais quente. Mal e mal dá para ver, teria que ver no monitor mesmo. Mas faz esse teste, pega esse código aqui e vai mudando esse valor de matiz aqui para tu ver o quão fica diferente esse preto. E quando tu aplica em outro fundo, por exemplo, um fundo mais roxinho como esse, faz toda a diferença. As cores elas ficam muito mais harmoniosas, né? Mas então vamos lá, voltando à nossa análise ali. Ali até quebrou tudo aqui o negócio. Isso aqui um pouco mais para cima. Agora vamos dar uma... Eu já fiz a análise final, vamos ver a versão mobile aqui. Vamos abrir aqui o painel de desenvolvedor. Opa. Vamos lá, desde o início. Olha só, ficou muito bem adaptado. Ah, que interessante. Aqui a gente já tem o logo centralizado, os menus ali. Gostei que eles não colocaram o menu hambúrguer, porque são só 4 botões, não tem porquê. Né? Aqui está o iPhone 7 e tal. Claro que ele não simula 100% fiel, mas enfim, já tem um resultado bem bom aqui. A tipografia diminui consideravelmente os títulos. Pode ver, lembra que era bem grande, isso aqui está bem menor. Aqui, os ícones, como eles alinham em uma coluna só, fica bem bom, assim, tá scrollando no celular, né? A quebra de seções continua com a ilustração, ficou meio desalinhado, mas talvez seja o tamanho da ilustração mesmo. Ó, como aqui diminui também bastante. Enfim, aqui. No geral, o site se adaptou muito bem, assim, a versão mobile. Eu gostei bastante. Eu acho até que tem uma versão... Não sei se isso aqui seria um responsivo ou se realmente fizeram mesmo uma versão customizada. Mas, enfim, vou voltar aqui. Vou fazer uma análise aqui da versão mobile. Adaptou-se muito bem. Poderia colocar aqui, a diferença mais notável foi o tamanho das fontes que diminuiu. Também achei interessante que eles não usaram menu hambúrguer. Beleza. Depois eu vou ter que ajustar isso aqui, mas enfim. Agora a gente pode pegar aqui uma seção dessa interface e criar uma cópia idêntica, né? Lembrando que cada uma dessas 3 etapas aqui, isso só ajuda tu a reforçar a referência dessa boa interface no teu cérebro, né? E a número 3 é uma das mais importantes. Eu vejo muita gente ficando com preguiça, os meus alunos do meu curso com preguiça de fazer, mas faça, porque é aqui que tu consegue fixar bem. E eu gostei bastante aqui, ó, dessa seção aqui. Deixa eu deletar esses espaçamentos aqui. Eu gostei dessa seção inteira aqui. Então vamos pegar aqui, fazer um frame, só aumentar esse frame mesmo. Diminuir aqui, aumentar isso aqui. Primeira coisa de tudo, eu quero roubar essas ilustrações, só para eu utilizar na minha estrutura. E aqui, beleza.
deixar elas aqui, depois a gente vai usar elas. Vamos ver se essa fonte deles tem aqui. Teste. Graphic, não tem, infelizmente. A gente vai usar uma Montserrat, que ela não é a mesma coisa, né? Mas ela tem o mesmo estilo tipográfico. Então vamos lá. Vamos primeiro criar a estrutura aqui desses grupos. Deixa eu copiar aqui esses textos. Aqui são 2 linhas, tá? Primeiro fazer embaixo. A gente tem isso aqui. Deixa eu ver. O tamanho era 36 e 17 pixels. Vamos lá. 36, 17 pixels. Vamos ver. Tudo alinhado ao centro. E mais ou menos isso aqui. Agora vamos pegar aquela cor. Deixa eu ver, eu não salvei ela, mas enfim. Vou pegar ela de novo. Aqui a gente tem essa aqui. Vou criar um retângulo só para guardar ela. Aqui embaixo a gente tem esse outro tom aqui. Opa. E feito. Beleza. Agora basta a gente ver mais ou menos isso aqui. Colocar a ilustração. Aqui. Beleza, a gente tem um dos grupos formados aqui. Agora basta a gente só replicar isso aqui. É mais ou menos isso aqui de espaçamento. Vou deletar isso aqui. 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 E aqui. E se ficar 100% igual, né, pixel perfect e tudo mais, só fazer uma cópia mais para estimular mesmo a nossa criatividade. Então, é basicamente isso aqui. Claro que aqui está um pouco maior e tal, porque tem toda a questão do responsivo e tal, mas aqui já tem uma boa... Já dá para ver bem a estrutura como um todo mesmo. Então, é isso aí. E agora eu posso pegar essa cópia aqui que eu fiz, né, desse formato, e se futuramente eu quiser usar em alguma possível interface minha, né, eu posso salvar isso aqui todo como um grupo e colocar no meu repositório lá de interface. Até tem um outro vídeo aí, eu vou deixar na descrição mostrando como é que tu monta um repositório de interface. E é isso aí. Essa foi a análise de hoje do site Pitch. Espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, deixa um comentário, me fala o que tu achou sobre essa análise. E se quiser indicar algum site que tu queira que eu analise, deixa aí nos comentários que eu vou adorar fazer essa análise. Um abraço e até a próxima.